Boa noite, pessoal. Meu sempre alerta. Meu nome é Moacir Starosta. Eu sou originário do Rio Grande do Sul, nasci em Porto Alegre e gostaria de ter uma conversa com vocês sobre um tema que eu gosto muito. Inclusive já escrevi 2 livros sobre o tema e como o Baden-Powell fazia, eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre a minha experiência, que eu acho interessante e gostaria de compartilhar com vocês os meus sentimentos sobre Gil e mais algumas ideias que mais adiante nós vamos conversar. Bom, primeiro eu gostaria de contar para vocês sobre um projeto pessoal chamado Gil 2007. Por que esse projeto? Bom, nós no ano de 2006 tínhamos pouco contato, era um embrião da internet e tínhamos pouco contatos com Gil ou pessoas que iam a Gil, somente fotos, pequenas filmagens. E durante esse período eu já fazia parte da equipe de formação do Rio Grande do Sul. E nas nossas palestras nós conversávamos sobre Gil da seguinte forma: existia uma pré-análise minha e se algum participante esteve lá ou algum escotista dividisse a palestra comigo falando sobre as suas impressões pessoais sobre Gil. Algumas fotos, alguns slides, éramos o que tínhamos na época para falar sobre Gil. Bom, os tempos evoluíram, nós criamos esse projeto, como aceitamos um desafio, e deste projeto surgiu algumas atos e novidades que eu vou mostrar para vocês. Um grande desafio que eu tive contato com um escotista da Itália chamado Carlo Boccacino, que está no eterno acampamento, me ensinou a fazer as contas de Gil. Então, um dos grandes desafios foi fazer este colar que está atrás de mim. Ele conta com 2.007 contas de madeira, referente celebrando o ano do centenário. A edição de um livro que logo eu vou falar para vocês. Na verdade, eu acabei me enamorando tanto por Gil que eu acabei escrevendo 2 livros. E já vou mostrar para vocês. Bom, então, como eu havia falado para vocês, o meu namoro começou com palestras, pesquisando, entrando em contato com pessoas que já tinham ido a Gil. Em 2006 surgiu a oportunidade para mim mesmo, aceitei um desafio de fazer um livro, traduzir um livro que é este, que seria a tradução de 2 livros, Gil Book, que é bem famoso, e este livro que foi um escotista australiano que fez para ajudar a sua tropa a ir no Jamboree do Centenário 2007. Foi a tradução desses livros que resultou neste livro em português, ao qual eu passei os direitos para a UEB. Bom, isto fazia parte do projeto. E o ápice do meu projeto foi ir ao Jamboree do Centenário. Graças a Deus, participei da história do movimento escoteiro e um pensamento que eu tinha era fazer o Jamboree. Ou seja, eu já tinha experiência do Jamboree do Chile, mas este Jamboree foi muito especial. Então eu aproveitei e participei durante 9 dias na base de Geopark. Talvez muitos escotistas tenham participado como integrantes de staff, ou fazendo curso, ou visitando por 2 dias. Talvez eu tenha sido um dos brasileiros privilegiados que ia muito cedo de manhã e voltava à noite, participando em Geopark de uma base que era uma base do Jamboree. Geopark, naquela ocasião,
se revestiu e celebrou o centenário de uma forma muito especial. Todos os locais estavam abertos à visitação, e em outro livro que eu escrevi, este livro, Tradições Escoteiras, eu conto toda a minha história e alguns outros depoimentos de pessoas que lá estiveram, aprofundo bem o tema Geopark e passo as minhas impressões que eu tive e que estou um pouquinho compartilhando com vocês. Então, Geopark, para mim, foi muito especial, porque eu já pesquisava antes, estava enamorado antes de Geopark, e ir em Geopark, a meca do escotismo, me trouxe muitas e muitas e muitas ideias, aos quais eu fiquei com a sensação que Geopark é um parque escoteiro, é um campo escoteiro na ideia original de Bibi e alguns amigos que descobriram para os escoteiros ingleses um local para acampamentos e um local para treinamentos de adultos. Isto é Geopark. Geopark é simples, claro, tem toda uma história devido ao seu tempo centenário. Ou seja, nós podemos também, em nossas regiões, termos o nosso Geo. Eu sempre falei isso. Quando eu retornei do Jamboree, e eu tive a oportunidade de conhecer 2 netos de Baden-Powell pessoalmente, escrevi o livro Tradições Escoteiras, contando da minha experiência em Geopark. E, mais ainda, eu tento sempre compartilhar a ideia que nós podemos ter o nosso Geo. O parque nada mais é que um canto escoteiro. É simples. É bem simples. Claro, daqui a 100 anos, se nós começássemos hoje um campo escoteiro, um centro escoteiro, como queiram chamar, nós teríamos, com as nossas místicas tradições, e Geopark, claro, já está num nível muito mais elevado, a Associação Escoteira participa, tem o seu escritório lá, dos escoteiros de Londres e de toda a Inglaterra, ou seja, parte tem um escritório lá. É um local histórico, sem dúvida nenhuma, mas nós temos também a nossa história. Nós podemos criar os nossos centros escoteiros, campo-escolas, como queiram chamar. Então, eu que sou originário do Rio Grande do Sul, fiquei com essa impressão e já fiz uma grande parte da minha colaboração. Hoje existe um local que não sei se denominaram porque eu moro em outro estado já há 4 anos, seria a Lareira de Gio, porque em Geopark, pelo clima inglês, tem neve, etc. E o Rio Grande do Sul também faz frio. Existe uma lareira do seu jeito, não precisa ser igual a Gio. Não é isso que se quer. Existe uma lareira que tem o nome Lareira de Gio, ou deverá ter esse nome, em homenagem a Gio e lembrança de Gio. Eu trouxe lembranças, pedras, trouxe fotos, um acervo bom. Mas o que eu quero falar para vocês é que tenham no seu coração que nós podemos ter o nosso Gio, o nosso centro de encontro de escoteiros em cada estado. Não há problema. Eu tenho uma lembrança que é do Campo Escola, que eu tenho muitas saudades, que eu participei quase 20 anos da equipe de formação do Rio Grande do Sul. Então eu tenho uma lembrança, toda vez que eu vejo esta miniatura de um recanto que existe lá, simples. Eu me lembro dos cursos, dos bons tempos, e assim por diante nós podemos, aos poucos, como o Gil tem hoje, recantos coordenados por distritos, por tropas, por grupos escoteiros, com doações de empresas que foram criados para a Gil. Então este é o meu depoimento, que todos tenham a consciência que o Gil está no nosso coração. Ou seja, nós podemos criar num simples terreno doado ou emprestado, podemos ter o nosso Gil com nossas tradições. Esta é meu depoimento
eu gostaria de deixar um sempre alerta novamente e dizer: um dia assim que eu posso, eu voltarei a Guild. Esta é a minha mensagem para vocês. Um grande abraço, sempre alerta.